Shirley foi publicado pela primeira vez em 1849. E dos 4 romances que eu conheço da Charlotte Brontë, o professor, Jane Eyre, Shirley e Villette, e eu já li os 4, e agora reli, eu diria que o Shirley é o que é mais francamente feminista. Na minha opinião, isso traz algumas qualidades e alguns defeitos para o livro. Vamos começar com as qualidades. Em Shirley, a gente tem, por causa desse viés francamente feminista, a gente tem uma crítica bem clara à maneira como os homens olham as mulheres, como os homens veem as mulheres. Estamos no início do século XIX na Inglaterra, tá? Então, essa visão que a autora está criticando está alicerçada nessa época, nessa sociedade, né? Nesse país. E esse olhar que a gente vai perceber a crítica através de alguns diálogos, especialmente algumas falas da personagem principal, da Shirley, esse olhar dos homens sobre as mulheres tem muito a ver com coisas que eles ficam tentando poupar as mulheres, coisas que eles preferem discutir entre eles. E na forma como a Charlotte coloca, ela vê esse poupar as mulheres, muitas vezes trazendo, no fundo, um pouco apreço pela inteligência, né, das mulheres, pela sua capacidade de suportar notícias desagradáveis ou de ficar sabendo que alguma coisa muito grave, muito séria está acontecendo ou está em vias de acontecer. Existe uma crítica nisso. Ela não vê essa proteção como uma coisa saudável, como uma coisa positiva na maneira como os homens estão olhando as mulheres quando tentam protegê-las. Uma outra crítica, né, nessa questão desse olhar feminista bem claro, eu acho que aparece bem na caracterização da personagem do título da Shirley. Porque a Shirley é uma figura com bastante liberdade para uma mulher jovem, solteira. Ela tem muita liberdade, mas essa liberdade, como concordaria com certeza uma outra escritora inglesa do início do século XX, a Virginia Woolf, essa liberdade da figura feminina está atrelada claramente à situação financeira da Shirley. A Shirley é rica. E assim, ela tem uma independência de movimentos, de ações, de decisões, mesmo quando ela é censurada pelo seu ex-tutor, que como ela lembra a ele num certo momento do livro, ela já tem 21 anos, ele não é mais tutor dela, essa independência dela aparece e está claramente vinculada à sua riqueza, né? À sua fortuna, à sua independência financeira, que era uma coisa que a própria Virginia Woolf, já nos inícios do século XX, né, praticamente 100 anos depois, vai dizer que é necessário para a mulher. Né? Se a independência do homem, a sua independência enquanto ser humano, vai passar, de uma certa forma, pela área econômica, a situação da mulher, a independência da mulher, com certeza passa, e talvez até mais, porque às vezes a mulher precisa dessa blindagem que a gente sente claramente aqui ao redor da Shirley, como se a sua riqueza fosse uma armadura ao redor dela que a protegesse, né? Que fizesse com que os outros sejam, mesmo homens, sejam obrigados a respeitá-la, a atendê-la, né? A ouvi-la, a levar em consideração a opinião dela. Então, essa independência financeira, de uma certa maneira, é mais necessária à mulher do que ao homem, nessa sociedade que a gente vive. É possível que a colocação também passe por aí, né? De uma maior necessidade das mulheres devido ao machismo, devido à opressão, né? Contra a mulher. Uma outra coisa interessante nessa questão do livro ser claramente feminista. Tem algumas situações que a gente nota que a Charlotte Brontë vai inverter ou complementar, e aí isso funciona como, né, como uma correção à situação das mulheres, uma crítica, né, à situação das mulheres e, portanto, a essa visão feminista, essa defesa feminista do romance. Tem uma cena aqui que eu achei significativa para isso que eu estou dizendo, que pode ficar assim meio no ar, mas eu vou explicar, que é uma daquelas famosas cenas de conciliação,
todo mundo que já leu algum romance que tem um entrecho romântico, né, em alguma parte do livro, geralmente no bom romance desse tipo você tem, mais para o final do livro, a famosa cena da conciliação. Né? Você tem isso em Orgulho e Preconceito, você tem isso em Emma, você tem isso em Persuasão. E você tem isso no Norte e Sul, que foi resenhado há pouco no canal. E você tem isso aqui também, que é aquela cena mais para o final do livro, em que o personagem feminino, a personagem feminina e o personagem masculino, né, o herói e a heroína da história. E aqui a gente tem dois personagens masculinos importantes e duas personagens femininas importantes, tá? São dois casais. E aí você tem nessa cena da conciliação aquele momento, mais para o final desse tipo de livro, em que os dois estão abrindo o seu coração, estão pondo as cartas na mesa e finalmente se entendendo, né? E muitas vezes acontece até um pedido de casamento nessa cena. E numa das cenas desse tipo que tem aqui, na cena de conciliação que eu quero citar que tem aqui no Chile, você tem o rapaz pedindo a moça em casamento. E aí você vê que aquilo que ela diz, ela não usa as palavras dele, mas a maneira como ela se dirige a ele, o tipo de palavras e o tipo de colocações que ela faz, você percebe que, de uma certa maneira, ela também está pedindo aquele homem em casamento. E aí eu achei essa inversão ou complementação da Charlotte, né, fazer com que tanto a mulher peça o homem em casamento, quanto o homem, assim como o homem está pedindo a mulher em casamento, como uma correção, né? Como mais uma característica do livro mostrando esse viés feminista de Shirley. Também uma valorização da amizade feminina. No retrato que a Charlotte Brontë faz das duas figuras femininas principais, a Shirley, que é a heroína título, e a Carolina, a gente tem esse retrato da amizade, como a amizade delas nasce, como se desenvolve, como vai amadurecendo, o carinho que elas têm uma pela outra, o respeito e a admiração que elas têm uma pela outra, né? O carinho e a admiração são bem visíveis, né? Do cuidado, o zelo que uma tem com a outra. E que até um certo momento do livro, essa amizade está correndo risco por uma situação de ser estremecida, de se desfazer. Isso não acontece. É como se a amizade delas fosse uma coisa demasiado importante, a ligação entre elas fosse uma coisa muito importante, para que, apesar aquela situação ser séria, né, especialmente aos olhos de uma delas, não é suficiente para acabar com a amizade das duas, né? Para fazer com que elas deixem de se gostar, de se admirar e de querer a companhia uma da outra. Eu até fiquei pensando, como o livro sai em 1849, se não seria o retrato da amizade da Carolina com a Shirley, não seria uma espécie de homenagem que a autora estaria fazendo às suas irmãs. 2 anos antes, a Emily, a irmã do meio das Brontë, havia falecido, né? Em 1847. E nesse ano de 1849, é possível que a Anne já estivesse doente, porque ela vai morrer nesse ano, e é nesse ano que sai o Shirley. Mas eu não sei, eu fiquei com essa suspeita, né? Uma outra coisa, já que falamos da Anne Brontë, da irmãzinha caçula, uma outra coisa que tem bem presente aqui, bem claro, e que aí é mais uma característica mostrando a visão feminista, né, a proposta feminista por trás de Shirley, é a crítica ao status legal da mulher dessa época. A mulher na Inglaterra dos começos do século XIX, tá? Isso é uma coisa que aparece também nos romances da Anne Brontë, especialmente no seu segundo romance, que foi até polêmico na época que saiu, A Inquilina de Widefell Hall ou A Moradora de Widefell Hall, dependendo da tradução. E aparece em outros romances da Charlotte Brontë e também está aqui. Essa crítica à situação da mulher nas leis inglesas, né? Quão pouco espaço a mulher tinha para se mover dentro das leis inglesas, né? Tão pouca liberdade que ela possuía ali dentro. Agora, quanto aos defeitos por essa visão claramente feminista, né, desse romance, eu diria que tem alguns momentos em que isso é um defeito porque corre o risco de fazer um ruído no livro. O que é esse ruído? É uma coisa que a
Virginia Woolf vai falar em Um Teto Todo Seu, que é um ensaio que ela escreveu sobre as mulheres escritoras, sobre trabalharmos pelo surgimento da irmã de Shakespeare, né? E aí, nesse ensaio Um Teto Todo Seu, a Virginia Woolf diz que se o ressentimento da mulher pela sua situação ficar muito visível dentro da escrita, isso prejudica o romance, isso bota uma espécie de ruído dentro dele, atrapalha, né? Engasga o texto literário. Porque aqui estamos falando desse tipo de ressentimento, né? Contra a opressão contra a mulher, que apareça na ficção, tá? Eu não estou falando de você fazer um discurso, de você fazer uma conferência, de você escrever um ensaio contra isso, não. Contra o machismo, contra as leis injustas, etc. O que a Virginia fala e que eu particularmente concordo é se isso aparecer tão claramente na ficção que você tem a impressão que está lendo um panfleto, né? Uma propaganda, né, feminista. Porque eu sou prático, todo mundo que acompanha sabe que eu sou contra a propaganda dentro da literatura. Seja propaganda política, seja econômica, seja religiosa, eu sou contra. Tá? Porque eu acho que isso realmente é um ruído do texto, atrapalha a escrita. Você está bem lendo, aí de repente você entra no trecho que parece que é uma pregação. Seja política, seja econômica, seja religiosa, seja sociológica, o que for. Para mim é um defeito. E a Virginia Woolf também achava e eu concordo com ela. Então, tem alguns momentos, não são muitos, mas tem alguns momentos em que as falas da Shirley, algumas frases que ela diz, chegam perigosamente perto dessa panfletagem. Mas não são muitos, mas aparece, chega perto, tá? E aí isso me incomodou um pouquinho. Também queria falar da questão da elaboração dos personagens, que é uma coisa sempre admirável quando você pega os grandes romances do século XIX, você tem essa galeria de personagens assim, bem delineados, né? Aqueles personagens com carne, osso e sangue, e que você não é capaz de confundir os personagens entre si. Você sabe que determinadas atitudes são do fulano e atitudes X e Y são do ciclano. Você não confunde os personagens porque eles estão muito bem delineados, muito bem desenhados. E aí a gente tem a Shirley, a gente tem a Carolina, a gente tem o Robert Moore, a gente tem o Sr. Helston, que é um membro um religioso da igreja anglicana, né, da igreja protestante inglesa, que ele é um homem correto, né, um homem honesto, um homem justo, mas ele também é extremamente austero, ele é severo, ele é tio da Carolina. Embora ele não seja mal para ela, ele é realmente um homem severo e às vezes até um pouco misógino. E eu também fiquei suspeitando se ele não seria inspirado no Sr. Brontë, o pai das irmãs, né? Pai da Charlotte, da Anne e da Emily. Porque, segundo eu li, o pai das Brontë, ele era, né? O pai delas, ele era um homem bastante austero. Não havia muita alegria no lar delas. E aí eu fiquei pensando se o Sr. Helston, que é o tio da Carolina, não teria sido inspirado no pai da Charlotte. Suspeita só. Por último, tem uma situação que aparece em Shirley, que também aparece no outro romance, no primeiro romance que a Charlotte Brontë publicou e o mais famoso, que é o Jane Eyre, que é você ter um personagem masculino de primeiro plano, importante, que ele não é um homem mau, mas ele é um homem arrogante, e que ele toma algumas atitudes, algumas decisões, naquela sua certeza de que aquilo que ele está fazendo é justo, que aquilo que ele está fazendo é certo, que é sim uma amostra da sua arrogância, na verdade, embora seja um homem bom, um homem, né, digno, mas que a sua arrogância leva ele a tomar essas atitudes, e aí, tanto como acontece em Jane Eyre, vai acontecer em Shirley, dessa figura masculina passar por uma experiência de dor, de sofrimento, de doença, de violência, para que então, como se ele estivesse espiando, talvez, o seu pecado de arrogância, no final ele se reerguer como um homem mais humilde, né? Mais ponderado, mais sábio.